boa tarde, bom dia para quem está vendo de dia, pais e mães que oram, não sei que horário você está vendo esse vídeo, mas que você possa aprender, crescer e orar conosco pelos nossos filhos. Esse é o projeto Pais e Mães que Oram. Hoje nós vamos falar sobre Ruth. O texto está em Ruth, capítulo 1, de 1 a 22. Vou ver aqui, tá bom? Vou deixar para você, para a gente ler juntos. Ruth, se você quiser abrir aí para ler comigo, fique à vontade. Ruth, capítulo 1. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou seu lar, em Belém de Judá, e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus, de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi e Ruth se mudam para Belém. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida. E as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo, para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei, onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então, as 2 seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela, chamem de Mara, pois Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Esse texto que nós vamos ler agora é de César Roberto Pinheiro. E vamos lá então. Este capítulo relata a história de Noemi, que significa amável, encantadora, agradável e graciosa. Este casal e seus filhos migraram de Belém, que significado Belém quer dizer casa do pão. Este casal e seus filhos foram então para Belém, de Belém para Moabe, por causa da fome. Quando chegaram lá, Elimeleque, esposo de Noemi, morreu.
Os filhos do casal Malom, que significa enfermo, doença, Quilion, que significa enfraquecer, definhar, fragilidade, casaram-se com 2 moabitas, Ruth e Orfa. Após 10 anos de relacionamento, os 2 filhos de Noemi morreram também. Depois de tanto sofrimento e dor, Noemi, conforme Ruth 1:20, pede para ser chamada de Mara, que significa amarga, amargura. Sabendo que o Senhor veio em auxílio do povo de Israel, dando-lhe alimento, ela decide voltar então a Belém. No caminho de volta, Noemi diz às suas noras que voltem ao seu povo. Orfa, que significa nuca, ou aquela que dá as costas, decide voltar. Ruth, que significa amiga, aquela que acompanha, porém decide ficar acompanhar Noemi. O testemunho de Ruth nos apresenta um referencial de fidelidade. Fidelidade é a atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. Ruth assumiu um compromisso com Noemi. Fidelidade é uma atitude para todo o tempo, seja nos momentos de doença, Malom, de fragilidade, Quilion, nos momentos de sofrimento e dor, em tempos de amargura, Mara. Um verdadeiro exemplo de fidelidade jamais dá as costas ao outro, Orfa. Ser fiel em tempos nos quais a família vem sendo destruída é insistir em nosso compromisso de fidelidade com Deus e de ensinar nossos filhos e filhas a viverem segundo a vontade dele. O exemplo de Ruth, aquela que acompanha, amiga, aponta para o duplo papel no agir de pais e mães que oram. Acompanhar seus filhos e filhas espiritualmente e nas vivências do dia a dia. B. Ser amigo, dando suporte em todas as situações que atravessarem. Traga à memória uma experiência difícil que você tenha passado na qual Deus revelou a sua fidelidade. Pense também como é possível demonstrar sua fidelidade a Deus nos momentos de crise e como essa atitude pode ser um referencial de fidelidade para seus filhos e filhas. Compartilhe isso com outros pais e mães. Dinâmica de oração. Reúna toda a família para um tempo de oração. Enfatize a importância da fidelidade de Deus e no seio da família. Ao final do tempo de oração, ministrem um ao outro a bênção abaixo, baseada no texto de Ruth 16, 17. Aonde você, pai, mãe, filho e filha, digo não, for, eu irei. A tua casa é a minha casa, o seu Deus será o meu Deus. Nada vai me apartar de você. Deus escolheu você, o nome de novo, para mim. Que possamos ser fiéis. Fidelidade é sempre um tema que me deixa ao mesmo tempo esperançosa e ao mesmo tempo um compromisso muito sério. Porque fidelidade para mim é bem o que diz aqui, é você permanecer fiel em todo o tempo. Aquilo que você fez de compromisso com Deus ou com as pessoas, ele não muda, ele é aquilo. E eu vejo que isso é muito difícil no mundo hoje, né? A questão da fidelidade, você manter, as pessoas mudam, não gostei disso, muda daqui, muda pra lá. E eu tenho no meu coração que o compromisso que eu fiz com Deus, que os votos que eu fiz com Deus, os votos que eu faço com as pessoas, o compromisso que eu faço com as pessoas, ele não pode ser desfeito de qualquer maneira. Porque isso soa para mim como infidelidade do meu coração. E eu quero ter o caráter de Deus, que é um caráter fiel. É muito difícil viver essa parte do caráter de Deus, que é fidelidade. Porque Deus permanece fiel em qualquer circunstância. Se você faz tudo certo, ele é fiel. Se você faz tudo errado, ele continua sendo fiel. E isso para nós é bem difícil, mas é um alvo que nós temos que ter em nossas vidas e também precisamos ensinar às pessoas o quão bom é viver na fidelidade de Deus e quão bom também é aprender a ser fiel em todas as circunstâncias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, nós entregamos a Ti os nossos filhos e filhas, entregamos diante de Ti nossa vida, nossa família, o nosso coração, que possamos ser, Senhor, exemplos de fidelidade em todas as circunstâncias, para os nossos filhos, filhas, famílias, Senhor, as pessoas que estão à nossa volta. Que nós possamos ser luz e manifestar
a fidelidade de Deus, a ponto de que todos conheçam essa fidelidade através de nós, que possamos ser espelho da fidelidade de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe muito e que você permaneça fiel no Senhor em todo o tempo e que você possa ensinar e espelhar o caráter da fidelidade de Deus em todo o tempo. Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço.